Muito bem, agora sim. Eu vou começar com Ramon Cujui, mas antes, Ramon, eu vi várias matérias, inclusive de pessoas ligadas à esquerda, petistas, que não vou dizer que repudiaram, mas tentaram minimizar a fala do Lula em relação a ele ter comparado com o Holocausto. Disseram, inclusive, que ele usou o termo errado, tentou minimizar. Tu concorda com isso? Acha que o Lula exagerou em fazer essa comparação? Olha, Ricardo, eu acho que o Lula assiste o programa. Porque antes de ele dizer isso, eu já tinha dito isso aqui. Ele deve estar vendo o News 5.1. O que ocorre na faixa de Gaza é genocídio. E ele tem razão quando ele disse que só aconteceu isso quando Hitler resolveu matar os judeus. Porque quando Hitler resolveu matar os judeus, a comunidade internacional dizia, não, isso é coisa interna, deixa para lá. Ontem, nós assistimos a um massacre, a uma carnificina, de soldados de Israel atirando sobre famintos que buscavam comida nos caminhões de ajuda. Eu quero ver, né, se essa pesquisa, depois do que se viu ontem, ela prevalece. O que acontece na faixa de Gaza desafia o nosso senso de humanidade. O que o Hamas fez no dia 7 de outubro é abominável. Ninguém aqui está defendendo o Hamas. E o que o Estado de Israel faz contra o povo palestino, que não é o Hamas, é tão abominável quanto, numa proporção muito maior. Nós estamos falando do assassinato de 13 mil crianças. Nós não podemos admitir, em pleno século XXI, que isso seja naturalizado, que seja normalizado. É preciso que se dê um basta a isso, é preciso um cessar-fogo imediato, porque nós não estamos falando de um enfrentamento de 2 exércitos regulares. Nós estamos falando de um dos exércitos mais bem armados do mundo atirando bombas sobre população civil desarmada. Nós estamos falando de 2.200.000 pessoas que estão ali no meio de 30 mil combatentes, onde Israel não tem o menor respeito e mata. Eu fico imaginando as crianças debaixo dos escombros, porque tem muita gente desaparecida, crianças desaparecidas. O nosso senso de humanidade precisa retornar e é preciso que se dê um basta ao genocídio que esse governo de Israel, e vamos deixar muito claro, nós não estamos falando do povo judeu, porque esse governo de extrema-direita, ele usa a desculpa do antissemitismo para querer calar as críticas. Nós não estamos falando aqui do povo judeu, nós estamos falando desse governo de extrema-direita chefiado por Benjamin Netanyahu. Esse camarada devia estar lá no Tribunal de Haia respondendo por crimes de guerra. Desafia a nossa humanidade e a comunidade nacional precisa se levantar. E graças a Lula, nesse momento, as pedras não clamarão, porque um justo foi lá e denunciou. Zezinho. Rapaz, vê com o juiz. Olha, as falas de Lula são falas desastrosas. O ser humano, é uma grande virtude do ser humano, quando o ser humano ele tem um caráter que ele erra, ele tem que reconhecer o erro e pedir desculpa. Isso é uma grande virtude, isso é uma grandeza. Só que Lula, ele não volta, ele não pede desculpa, ele mantém essa... Como é que se diz? Essa narrativa. Na verdade, ele fala, depois diz que foi mal compreendido e volta e fica sustentando. O que o juiz está falando do evento de ontem, eu repudio. Agora, Exército de Israel jamais deu um tiro em alguém ontem. Até quando vinha passando no corredor humanitário, que as pessoas estavam famintas, com fome, e vinha passando ali a comida, eles deram tiro para cima, as pessoas invadiram ali aquela comida, porque as pessoas estão famintas, e ali, entre o Hamas, cujo I acredita no Hamas, que essa informação foi do Hamas, e o Exército de Israel, eu fico com Israel. Então devia acreditar na Casa Branca. A Casa Branca disse a mesma coisa. Juiz, depois você pode pedir 10 minutos. Dizer que eu acredito em Hamas. É um tema importante. Você acredita no Hamas. Aqui não. Que essa informação é do Hamas. São da Casa Branca. São da própria Casa Branca lá que você defende. Então é o seguinte, aquele povo ali, olha, esse tipo de evento eu repudio. Agora que o juiz, ele fala, o que é que ele fala com o juiz aqui? Ele fala o seguinte, olha, que crianças... Gente, ali está morrendo pessoas inocentes, ok. Mas ele não fala de 8 mil combatentes do Hamas, 8 mil que morreram? Não, ali, na contagem ali... Que eu não acredito naquela contagem do Hamas. É só você, porque a Casa Branca acredita. A Casa Branca acredita. Ninguém acredita. Os europeus acreditam. Só você que não acredita. Gente, as falas de Lula é desastrosa. São falas que, na verdade,
ele já devia ter pedido desculpa à comunidade judaica, e ele fica mantendo aí, ele faz tudo isso pensado, calculado, no dia, Ricardo, que ele foi lá para a Etiópia, que ele fez essa primeira pronúncia, fizeram 2 perguntas. Eu tenho que deixar claro aqui para o telespectador, isso aqui é um programa de debate público. Perguntaram para ele sobre o Alexei Navalny, que foi enterrado, sepultado hoje. Perguntaram para ele, diz, olha, se tinha sido Putin. Ele disse, olha, o cidadão, ele nem sequer falou o nome do Alexei Navalny. Ele falou, o cidadão... O nazista, que usava suástica. Olha aí, ó, tá vendo aí? O nazista? Vocês defendem, o nazista? É pro-Putin. Pelo amor de Deus, é pro-Putin. Você está virando nazista, que defender nazista não é gente. Ele chega, que a fala dele é cínica. Ele chega, Lula, é cínica a fala dele. Aí ele chega e diz, primeiro tem que investigar, eu não quero acusar o cidadão. É igual Putin. Putin falava pro cara, cidadão, é a mesma coisa. Ele é pro-Putin. Vocês estão na política por causa daquele, como é que se diz, o Celso Amorim, vocês acompanham, Lula é o guru dele, aí fica acompanhando. E na mesma fala, que ele hoje estava com Maduro, aí perguntaram para ele, isso são falas de Lula, as falas dele tá superando as de Bolsonaro. Aí perguntaram para ele se Maduro estava prendendo opositores e tal. Ele diz, olha, eu não estou sabendo. Aquela fase clássica dele, eu não sabia. Aí o que é que acontece? Aí ele passa pano, como defende as ditaduras da esquerda. Lula é um defensor da ditadura da América Latina, o que Lula sabe fazer bem. Defende Maduro, relativiza, diz que a Venezuela é uma democracia. Os dois estavam abraçados hoje. Cujuí, me poupe, Cujuí. Lula está perdido nesse discurso e quer se manter, e pega vocês, intelectuais, fica mantendo um discurso vazio de Lula, que não contribui, que ofende, que ataca o povo de Israel. Que ali, o que aconteceu foi o seguinte, o Hamas invadiu, pegou numa festa, matou inocente, saiu metralhando todo mundo. Aí não tem que caçar. Logicamente que a fala dele, ele podia criticar e dizer que, olha, o Cujuí não tem, dizer que é a extrema-direita, dizer que Netanyahu, extrema-direita, é falta de conhecimento, isso é ataque. Sabe o que é isso? É revide, porque o Netanyahu era amigo de Bolsonaro. Até isso parece uma polarização, Cujuí. Vamos ter honestidade no debate público. Vamos ter honestidade. Zezinho, é falta de conhecimento. O que Lula está fazendo. Zezinho, peraí, falta de conhecimento, Zezinho. Falta de conhecimento, Zezinho. Esses camaradas assassinaram Isaac Rabin em 97. Esse disco que você está furado. Com o discurso furado uma ova. Está furado esse. O primeiro-ministro de Israel, que fez a paz com a OLP, Arafat e Isaac Rabin, não foi um... Vocês estão acreditando no Hamas? Não foi, cara. Quem matou foi a extrema-direita de Israel. Porto. Vamos deixar claro depois isso, você pega, Alexandre Porto. Eu tenho alguns... Antes de eu passar para ti, Alexandre Porto, só para complementar aí no desenvolvimento do teu raciocínio, o Lula, ele falou aquela questão do querer comparar com o Holocausto, e reiteradamente ele vem chamando o governo de Israel de genocida. Isso está ajudando, está contribuindo ou está agravando ainda mais a situação perante Israel? Eu tenho certeza que nem as pessoas próximas deles, mais próximas, concordam com isso. Eu vou... Zezinho, só não me interrompa, eu respeitei vocês, me respeite aqui, por favor, que eu tenho algumas informações para passar aqui que eu estava anotando enquanto vocês falavam, e quando nós recebemos o tema. Cerca de 5 milhões de judeus foram mortos, incluindo 3 milhões na Polônia ocupada e mais de 1 milhão na União Soviética. Estamos falando de 5 milhões de pessoas. Aí, qual é a definição de genocida segundo Oxford Languages? Tem 2 aqui, substantivo masculino. Um deles, extermínio deliberado, parcial, total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. Cita o genocídio de judeus na Segunda Guerra Mundial, 5 milhões que eu falei agora há pouco, 5 milhões, tá? Ou então, uma segunda definição, destruição de população ou povos. E aí a gente olha ali, Lula volta a chamar, quer dizer, 60% acham que ele exagerou. 60%, né? Tem mais uma informação aqui, 2 pesos, 2 medidas. Uma informação da Gazeta do Povo,
de 20 de setembro de 2018. Regime de Maduro, do companheiro Maduro, já matou 18 vezes mais do que a ditadura brasileira. A ditadura militar brasileira que durou 21 anos. Então, vamos lá. Venezuela matou 18 vezes mais. Isso não é genocídio, isso não vale nada para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Obviamente que exagerou. Primeiro, ele esqueceu que o Brasil não começou com ele e não terminou e não vai terminar com ele. O Brasil sempre teve uma relação diplomática muito positiva com Israel. Aliás, grandes cientistas, grandes inovadores são israelenses. Tem muitas invenções que usamos no dia a dia, desde a penicilina e outras tantas, se eu não estou equivocado, a penicilina é do israelense. Quantos prêmios Nobel israelenses ganharam? Brumadinho, a tragédia de Brumadinho. Quem ajudou o Brasil? Estava lá israelense. Então, assim, ó, tem que ter um cuidado. Claro que é ruim civis morrendo. Sem dúvida alguma, ninguém... Pessoa de bom senso não vai querer que nenhum civil vá morrer. Agora, um dos meus dois debatedores falaram que Israel é um dos exércitos mais preparados do mundo. E mesmo assim, uns terroristas que não têm o mesmo poderio bélico foram lá o quê? Enfrentar Israel. Mataram inocentes do nada, que estavam lá numa festa rave, alguma coisa assim. Do nada, para quê? Então eles provocaram. Eu não estou dizendo que violência se combate com violência. Agora, nós temos que olhar o contexto, não só a parte que me interessa. Porque para a esquerda, você vê, lá é genocídio. O Maduro não não é genocida. Por essa tese. Porque genocídio, para mim, é um exemplo. É outra definição que às vezes o Lula nem sabe o que é, talvez, mas ele fala porque a esquerda botou a palavra e virou moda, né? Tanto que critica o Bolsonaro por genocídio, ele não teve nenhum processo que comprove legalmente que ele foi genocida. Então, a gente tem que ter um cuidado, porque nós estamos num momento tão delicado da política brasileira, com tanta coisa para tratar no país, que não tem plano de nada, tem o PAC aí que está no papel, que a obra do PAC 1 e PAC 2 até hoje não foi terminada, e o pessoal esquece de cuidar do país. Eu acho que está fazendo... Ninguém está dando embasamento para as declarações do Lula. A Europa não está, Estados Unidos não está. Eu acho que ele está piorando. E até um desrespeito à comunidade judaica que existe no Brasil. A comunidade israelita no Brasil, que faz um trabalho bacana, que ajuda demais. Então, acho que teria que ter um pouco mais de respeito. Tem coisas que não é. O Brasil sempre atuou como mediador, o próprio Lula, em outros momentos, quis ajudar. Eu acho que ele só está atrapalhando. Ele está tendo o mesmo problema do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha momentos que calado seria um poeta. O Lula também. Fica caladinho que vai ser um poeta. Obrigado, Alexandre. 30 segundos rapidinho, Ramon Cujuí. Para reafirmar, o chanceler Celso Amorim disse uma coisa que é correta. Há momento para o diálogo e há momento para a denúncia. Esse momento é o momento da denúncia. Não se pode tolerar, não se pode passar pano para a morte de 13 mil crianças. Não, é violência, é besteira, é bobagem. Não, o que é isso? Minha gente, são 13 mil crianças. Me digam o que 13 mil crianças tem a ver com Hamas. É assim que começou o nazismo, foi assim que o nazismo se fortaleceu. Não, é besteira, isso é bobagem, foi bobagem. De bobagem em bobagem chegamos a 6 milhões. De bobagem em bobagem nós temos hoje 70% das pessoas mortas lá, entre mulheres e crianças. E esses dados são reconhecidos por todos os países. Nenhum país saiu em defesa de Netanyahu, porque todos sabem que é um genocida, um assassino, e devia estar respondendo em Haia. Dezinho. Olha, já falei que Cujuí acredita na contagem do Hamas. Cujuí acredita que ali, ó, teve 8 mil combatentes que morreram ali do Hamas. Eu vejo o seguinte, que se tem que entregar os reféns e acabar com esse conflito. Agora, vocês com essa política aí, pró-Putin e contra os Estados Unidos que vocês estão fazendo, nós estamos trazendo... Eu dou exemplo da Venezuela, que é aqui do lado, com o companheiro Maduro. Estamos trazendo uma briga que não é nossa aqui para o Brasil. Porque vocês tiveram, finalizando, vocês tiveram, na verdade, 14 anos de mandato, agora tem mais um, está indo para o segundo. Nós temos, nesse tempo todo, 1 milhão, porque Lula foi quantos governos? E mais o avatar da Dilma. Então nós temos o quê? 1 milhão de mortes. Vocês combateram o crime o quê? Vocês enfrentaram esse crime como? Vocês só governaram mais o Brasil. Desde Fernando Henrique. Então, meu amigo, passa pano aqui não. Vocês enfrentaram o crime organizado? Nós temos. Agora veio falar que Israel de genocídio. Bicho, me poupa, Cujuí. A gente tem que ter outro aspecto também, pessoal. Não dá mais tempo, eu vou ter que chamar o Mechan agora. É a guerra de números que tem. Além da morte de pessoas inocentes, tem a guerra de números. Um lado vai dizer que é mais, outro lado vai dizer menos. Isso também atrapalha, né?